Fala, meu povo, tudo certo? Hoje é um vídeo de resposta aos comentários de um vídeo que eu soltei no ano passado, falando sobre um momento de leitura, tá? O que aconteceu naquele vídeo ali, tá? Ele vai estar linkado aqui embaixo, o endereço dele para vocês assistirem, mas ele falava o seguinte, ó. O Andrew comentou num dos stories que ele fez lá do final do ano, falando sobre a dificuldade que ele teve com a leitura dos livros do Crichton, tá? E assim, não é sempre que a gente se relaciona com as literaturas, tá? Isso não é muito comum. Às vezes acontece da coisa não funcionar. E tá tudo bem o fato dela não funcionar. Mas me chamou a atenção aquilo ali porque a gente conversou sobre o assunto e falou diversas coisas e tal. E comentou muito sobre o momento de leitura. Tá? Que é aquela história de tu tá... talvez não seja o momento certo de você estar lendo aquele livro ali. Por diversos motivos que seja. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Esse vídeo acabou gerando comentários ótimos e que vão justamente dentro desse processo da gente ficar trocando experiência com outros leitores, tá? Então é por isso que eu vou responder a esses comentários desse vídeo aqui, porque eu acho que ele abre brecha para outras discussões e talvez outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo vão se identificar e aí a gente vai seguindo nesse debate, certo? Então esse vídeo aqui vai estar correlacionado àquele, seria interessante você assistir aquele primeiro, para daí depois vir para cá, tá? Então o link está aqui embaixo, para vocês assistirem, tá? E todos que falaram sobre aquele vídeo específico ali, né, que falaram sobre aquela situação, vão ser citados aqui, ok? Eu estou gravando esse vídeo no dia 27/12, tá? Então os comentários até o dia 27 vão ser todos respondidos, certo? Antes de falar, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe, né? Aqui embaixo em links úteis a possibilidade de se tornar membro colaborador do canal com planos a partir de R$1,99, participar dos sorteios mensais de livros e também ter acesso antecipado aos vídeos, certo? Também aqui embaixo os canais parceiros do Andrew, do Raves e do Diego, tá? E os projetos lives começam a partir do dia 15, ok? Dia 15/1 iniciamos as nossas lives, certo? Na temporada 2026, ok? Então vamos nessa. Eu botei aqui em ordem do mais recente, né, do primeiro para o mais recente, tá? Então aqui eu vou ir citando, tá? Vou pegar meu celular aqui. Então quem comentou primeiro foi a Gabriela, né, que comentou o seguinte: excelente vídeo e reflexão, muito pertinente. Respiro é fundamental, não só para a leitura, mas para a vida. Que ela comenta exatamente sobre esse negócio, né, da gente não ficar se cobrando tanto, sabe? Eu acho isso muito interessante. Vão ter outros comentários que vão na mesma linha, tá? E que vão falar sobre essa situação do respiro da leitura. É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente fica nessa situação de ficar se cobrando muito. Tem que ler mais um, tem que ler mais um, tem que ler mais um, tem que ler tantas páginas. A gente fica preso nessa situação de meta, tá? Não sei, eu trabalho bem com meta, tá? Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então às vezes tu fica muito preso nessa situação, então aí tu acaba meio que esquecendo que a leitura é um prazer, e isso talvez seja o maior problema, sabe? Quando a gente esquece que a leitura deve ser um prazer, ela deve ser prazerosa. Então tu não pode só ler por ler. Tu tem que ler, ou a não ser que tu consuma só, né, leituras descartáveis, mas quando tu vai pegar uma situação de leituras que tu queira que te agreguem em alguma coisa, tu precisa ter essa situação, sabe? Precisa ter em mente de que nem todas as leituras vão funcionar naquele determinado momento. A gente vai ver mais para cima, né, nos comentários, diversos momentos aqui, que inclusive foram falados no vídeo, certo? Gabriela, muito obrigado, viu, por ser colaboradora do canal e por comentar. Tá? Daí a Bárbara deixou umas palminhas aqui e tal. Vamos para o comentário da Mariana. A Mariana é membro colaboradora aqui do canal também. E ela... Cara... A Mari é um doce, cara. Ela ajuda um monte o canal aqui e tal. Enfim, ela encontra uns livros absurdos. Assim, a Shopee dela tem uma preparação diferente dos demais. Ela comentou o seguinte: ótima reflexão para esse fim de ano. Tive isso tentando ler o Memórias do Subsolo Dostoiévski. Já tentei 3 vezes e empaquei. Na primeira tentei sozinha, na segunda foi uma leitura coletiva com um grupo. O povo tudo comentando e eu sem entender nada, pensando, cara, eu sou um analfabeta. Na terceira vez, mesma coisa, foi outra leitura coletiva e empaquei novamente. Já vi vários vídeos de pessoas que confiam na opinião, fico com muita vontade de ler e tirar proveito da profundidade que está ali, mas já percebi que preciso estar no momento para a leitura. Sobre as listas vou acompanhar várias das suas, mas já ciente de que se não me conectar, não me sentirei mal. E também fiz uma lista de livros que eu quero ler sem indicação de ninguém.
Durante o vídeo, obrigado, viu, Mário? Durante o vídeo eu comento, sabe, que a gente agora no mês de dezembro, 99,9% dos canais soltaram os 12 livros para ler no ano que vem, soltaram suas curadorias, enfim. Então é uma série de livros, assim, tu tem uma enxurrada desse conteúdo. É extremamente gigantesca a quantidade de coisas que tu sabe, sufocado em cima. E aí a gente tem que falar também dos unboxing, book haul, tudo que aparece de coisa, sabe? Então são coisas para tu comprar livros, coisas para tu ver outras leituras, e até aí tudo bem, tá? Eu não estou questionando o conteúdo. Tu consome se tu quer. E é isso que as pessoas precisam entender. Durante o vídeo eu falo sobre isso, sabe? Só, escolha um livro que seja o seu de cabeceira. Que é aquele livro que tu vai escolher para ler sem estar correlacionado à leitura coletiva nenhuma. Tem gente que precisa da leitura coletiva e tá tudo bem. Eu não questiono isso, tá? Eu não estou questionando as pessoas. Que isso fique muito claro. O que eu comento aqui são seus hábitos. E até aí, gente, tu questionar o hábito do cigarro, tu questionar o hábito da bebida, uma série de situações, ok? Mas é importante deixar claro isso, sabe? Existem coisas que às vezes elas não funcionam como deveriam funcionar. E às vezes a gente fica se cobrando por uma situação como essa. A Mari deixou muito claro aqui. Esse é o pensamento que tu tem que ter, cara. Eu estou com um livro, tá? Ele precisa ser um respiro do meu dia a dia. Ele tem que me trazer alguma coisa. Se eu não gosto, eu deixo ele de lado, cara. Eu não tenho obrigação nenhuma com isso aqui. Sabe? Eu não sou obrigado a gostar de Memória sobre o Sol do Dostoiévski. Não sou obrigado a nada. Simples assim. Então os canais vão sugerir leituras e tal. E aí o pessoal entra às vezes numa entropia. E isso é importante dizer também, sabe? Que tem muita gente que começa a ler o negócio, cara, e fica fazendo performance. Nossa, porque é o melhor livro da vida, porque não sei o que e tal. Cara, bem na boa, meu. 99% disso aí é frescura. É frescura de quem tá querendo aparecer na internet. Bem na boa isso aí, cara. Tu vai pegar um livro aqui, cara, e tu vai gostar da história ou não. Ah, ele vai te trazer reflexões, não sei o que, isso aqui, tá tudo certo, velho. Ah, vai ter uma resenha que vai sair agora, no caso da necessidade do Michael Crichton, tá? Se ela já não saiu, ela tá por sair. Então, assim, é um livro que fala sobre temas específicos que a gente não pode falar aqui na plataforma. Assistam a resenha, tá? Bom, posto isso, né, que a gente tem essa situação de um livro incomodativo, né? Mas, assim, ele não é bem escrito, tá? Ele é um livro bem simples. Só que o que é falado no livro, o que o Crichton comenta no livro, por ele ser médico, é que ele traz essas reflexões. Ponto. O fato dele estar questionando as coisas é o que me leva a ler Crichton. Não é pela sua escrita maravilhosa, meu Deus do céu, como o mundo não seria sem a escrita do Crichton. Nada disso. Só que ele traz esse tipo de reflexão. Então, assim, a gente precisa pesar essas coisas também, porque senão o cara fica maluco, né? É bom deixar isso muito claro, ok? Então, Mari, muito obrigado mais uma vez por todo o apoio, auxílio, enfim, tudo, mulher. É foda. Muito obrigado de coração. O Clésio aqui fez 2 comentários, tá, do Parada Literária. Ele comenta o seguinte, ó. Eu acredito que há 2 caminhos. O momento errado ou o livro é ruim mesmo. Inclusive, quando o livro é ruim, a gente detecta imediatamente. Ainda há um terceiro caminho. Quando você não gosta do livro na primeira leitura, mas passa a gostar na segunda em diante. Isso aconteceu comigo em Pedro Páramo. Não gostei da primeira vez, mas adorei quando reli. E aí tem mais um aqui. Interessante essa questão do livro de cabeceira. Não havia pensado nisso. A individualidade de cada um é o que deve ser preservado. Então, quando eu falo sobre a questão da individualidade de cada um, né, dessa situação de tu estar pensando na individualidade de cada um, é para as pessoas realmente olharem o seu livro de cabeceira, né, olharem a sua situação e prestarem atenção de que é possível você escolher um livro sem ter ninguém. Entende? Isso talvez seja o mais interessante que a gente tem que ver, porque assim, ó, tem muita gente que depende disso, tá? Elas se tornam dependentes dos produtores de conteúdo. Eu não concordo muito com isso, tá? É por isso que eu falo da individualidade de cada um, que eu acho que tu tem que escolher as tuas coisas, tu tem que ter condições de escolher. Então vai ter livros ali que tu vai olhar. Imagina eu ter isso aqui tudo, tá? E eu tô a fim de ler essa parte aqui do Azteca, tá? Essa situação do Azteca aqui, ó. Essas aqui são leituras que não são fáceis de você conseguir os livros. Não é fácil. Depende de uma grana, tem que correr atrás, não sei o que e tal. Ou o outro livro ali da Maria Madalena que a Margaret George escreveu, esse verdinho aqui, ó, por exemplo, tá? Então, se eu for postar isso na comunidade, só vou fazer a leitura coletiva desse aqui. Ninguém leu ainda, é difícil de encontrar, não sei o que e tal. O pessoal se atira e vão atrás para correr, né? Acham no Kindle, enfim, aquela história toda. Mas pode ser que seja um livro que não funcione, tá? Agora, dentro do mês de janeiro,
nós vamos estar lendo O Terror, do Dan Simmons, tá? É um puta calhamaço. 800 páginas. Não é qualquer um que está acostumado a ler calhamaço desse tamanho. Então vai ser um livro que vai demandar um esforço, vai, sabe? Então uma série de situações. Tu não é obrigado a gostar do livro. Tu pode dizer tranquilamente, não funcionou, cara. E a comunidade do canal, que isso fique muito claro, tá? A grande maioria das pessoas que estão dentro do canal, eles não tem problema nenhum em dizer, cara, pra mim não funcionou, tá? Não sou obrigado a gostar disso aqui, pra mim não funcionou. O que eu enxergo nesse movimento é que as pessoas que estão na rua, ou que acompanham outros canais, ou dependendo do canal que acompanha, ou dependendo da leitura, cara, se tu não disser que tu gostou, tu vai ser execrado por eles, sabe? Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com tu não gostar. Até porque eu, né, também tenho isso comigo. Mas é que às vezes o pessoal se emociona, sabe? Então eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado e manter as expectativas baixas. Tá? Zafon é um exemplo disso. O Marina do Zafon é um livro mediano para baixo, cara, bem ruinzinho. Ah, mas ele é um livro, né, o Zafon, não sei o quê. Foda-se, eu não tô nem aí pro Zafon, velho. O gosto é meu, cara, eu não sou obrigado a gostar dessa porra. Entende? É isso que eu digo. Então assim, tu não é obrigado a agradar ninguém. E a questão toda do vídeo, eu acho que é exatamente isso, sabe? Além de tu saber que existe essa situação dos momentos de leitura, de tu às vezes tu não tá preparado para pegar aquele livro e tu tem que dar um tempo, cara, nem tudo é bom. Nem tudo é bom. Tem coisas que realmente não são boas. Daí, se elas não são boas pra ti naquele momento que tu tá consumindo, cara, o que adianta? É o que eu costumo falar do sushi, né? Sushi, o pessoal fala muito disso. Ai, tu tem que comer 3 vezes pra começar a gostar. Por que eu tenho que comer 3 vezes pra gostar, cara? Se eu não gostei da primeira, eu não vou gostar de comer a segunda. Foda-se, não tô nem aí, cara. Ah, posso dar uma segunda chance? Posso dar uma segunda chance, mas eu já vou chegar na segunda chance pensando que eu não vou gostar daquilo. Então, o que adianta, cara? Não adianta, sabe? Nem o Clésio fala, sabe? Da questão da releitura. Cara, eu tenho eu tenho problema com isso, tá? Então, assim, um processo de releitura que eu fiz esse ano, que passou, por exemplo, foi o Poderoso Chefão. Fazia muito tempo que eu não... Já vinha com esse projeto de reler um livro, né? Para começar a reler certas coisas que eu acho interessantes. Mas... Porra, tá, vamos, então vamos. Cara, e foi um excelente processo, excelente. Então, quer dizer, mas eu já tinha gostado do livro a primeira vez. Então, quer dizer, eu tive uma boa experiência com o processo de leitura, nesse caso aqui. Então, acho que, né, vai de cada um. Obrigado, Clésio. Forte abraço. O Clésio é o mesmo colaborador do canal, enfim, auxilia um monte, já mandou livro para sorteio. Cara, não tem como agradecer esses caras, velho. Vamos em frente. O Leandro comentou o seguinte, que também é membro. Aconteceu comigo com a Montanha Mágica. Fui guerreiro. Parei na página 180, mas abandonei e fui para outro. Em 2026 vou ler do zero e terminar. E sem falar em o Silmarillion, que empaquei diversas vezes. Meta de leitura mais pra frente. Mas, Leandro, eu vou te falar um negócio, cara. Montanha Mágica eu nem tento, tá? Eu nem tento. Que, cara, se eu vou pegar um livro que eu já vou ficar meio assim, eu já nem vou tentar. Tenho tanta coisa pra ler aqui, cara. Não vai ser o Montanha Mágica do Thomas Mann que vai fazer uma diferença absurda na minha vida. E se fizer também, eu vou descobrir quando eu for aposentado e tiver só lendo mais, não tiver mais paciência pra televisão. Com relação ao Silmarillion, cara, Silmarillion é difícil mesmo, tá? Ponto. Qualquer um que diz que é fácil tá mentindo. Simples assim. Então, cara, o Silmarillion é complicado, ele tem algumas situações ali que tu tem que estar, sabe? Tu tem que gostar daquilo ali, cara. Tu tem que gostar do universo fantástico. Tu tem que estar inserido em algum tipo de cultura RPGista. Não sei, cara. Pra mim é isso aí, velho. Cara que fala que o Silmarillion é isso e aquilo e tal. Então se ele pegar a Bíblia pra ler, vai achar a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Porque a Silmarillion é a Bíblia da Terra-média. Então assim, cara, o Silmarillion é uma série de histórias não terminadas. Então, sabe, se tu eventualmente, né, de uma maneira bem simples de dizer, tá? Eu não vou entrar no mérito do Silmarillion aqui, porque daí eu vou irritar um monte de nerd, tá? Eu li o Silmarillion 2 vezes. A segunda vez não foi até o fim. Mas eu só reli algumas partes que me interessavam, então, sabe? A história do Aragorn, por exemplo, e tal, enfim. Mas, cara, acho que tu tem que dar uma segunda chance, tá? O Silmarillion é bom, é bem escrito pra caramba e tal. Tem um povo que baba ovo demais, sabe? Baba ovo demais. Então, sabe, eu acho que o Senhor dos Anéis, pra mim, é a ode da fantasia, cara. Nada vai superar aquilo ali. Não existe nada no mundo que vai superar o Senhor dos Anéis. Tem que reler, inclusive. Mas esse sim eu quero reler. Mas, né, se tu não gostou, cara, paciência, velho. Faz parte, tu não é obrigado a gostar de nada. Entendeu? Tem que manter o teu senso crítico. Daqui a pouco teu momento de leitura é outro. Daqui a pouco teu momento de leitura, cara, eu gosto de ler outras coisas. Tá tudo bem, velho. O problema é que o pessoal fica cagando regra. A internet trouxe isso, tá? Se fosse há 20 anos atrás,
25 anos atrás, ninguém estaria falando sobre isso, cara. Tu ia estar conversando com um ciclo desse tamanho de pessoas que poucos leem, porque o número de leitores é exatamente o mesmo, não muda. Sabe? Quem lê, lê, quem não lê, não lê. E tu estaria conversando só com pessoas ao vivo. Sabe? O problema é que a internet todo mundo fica cagando regra. Esse é o problema. Então, manda merda, era isso. Forte abraço, meu querido. Muito obrigado pelo comentário. A Kátia, querida também, já mandou livros aqui, enfim. Obrigado, viu, Kátia? Vamos lá. Sabe as palavras, Rodrigão? Então, muito obrigado. O importante é sentir o momento para ler determinado livro. Deixar para depois, quando a leitura não flui, porque, às vezes, o livro é ruim. O momento da pessoa está ruim para lê-lo. É isso aí, ó. Kátia resumiu aqui. Às vezes é o teu momento, cara. Por isso que eu falo que o nome do vídeo, né, o título do vídeo é um momento de leitura. Cara, tem coisas que não funcionam, velho. Não adianta, não adianta forçar, cara. Sabe? Tem coisas que não adianta. Não adianta tu querer ficar empurrando com a barriga uma situação, porque, cara, ela não vai funcionar. Não vai funcionar, não adianta para fazer o que tu quiser. Então, meu, vida que segue. Nem se estressa muito com isso. Faz quem é a Kátia, cara. Às vezes não funciona, era isso. Tá bom? Obrigado, viu, Kátia? Um abração. Ai, feliz 2026 a todos, né? Já esquecendo de dizer isso também, né? Mas nós vamos estar todo mundo junto, então, né? Não precisa... Esse negócio de feliz ano novo é como se fosse se despedir da pessoa, né? Nossa, feliz ano novo, não sei o que e tal. Quando é que eu vou te ver de novo? Cara, a gente vai se ver toda semana, 2 vezes por semana aqui. Comentário do Josué, meu brother aqui, Galdério. Livro é muito do momento. Às vezes estamos em uma fase mais tranquila e apreciamos uma leitura mais lenta e densa. Em outras estamos acelerados e queremos algo leve, mais mastigado, que só vai trazer uma diversão. Acho que até mesmo a leitura anterior influencia muito na próxima leitura. Concordo em gênero e número grau, pois já define o ritmo que tu vai entrar. Eu tive uma experiência com O Idiota do Dostoiévski. Eu estava em uma fase mais tranquila. Consegui ler de 1 a 2 capítulos por dia com calma, capítulos mais longos. Sentia que era uma leitura lenta e durante foi às vezes meio cansativo. Mas agora, após ter lido, é um daqueles livros que mais me marcou, que mais lembro e me fez refletir em 2025. Existem leituras que ficam e leituras que passam. Cara, o Josué comentou comigo um negócio, é o seguinte, ó. Ele tava... uns áudios que a gente trocou, tá? Ele tava exatamente nesse processo. Tava a fim de começar a ler e tal, né? Tinha muito livro de fantasia, muita coisa tava na casa da mãe dele e tal, sabe? Até ele pegar realmente essa biblioteca e tal. Então ele começou a montar uma biblioteca. E aí ele começou a consumir os conteúdos no YouTube. E, cara, era tudo aquelas leituras que a gente sempre fala, né, cara? Os Colin Hoover da vida, aquelas porra da vida. Até que ele encontrou o meu canal, encontrou o canal do Endro, né? Enfim, encontrou o canal do Diego, esse povo que tá falando de leituras diferentes. Eu digo, agora eu me achei. O algoritmo faz isso, né? Ele vai recomendar as coisas que mais aparecem. Vamos lá, gente. Qual o canal de leitura que faz isso aqui que eu estou fazendo com vocês? Nenhum faz, cara. Para conversar especificamente de um momento, né, responder todo mundo e tal. Então, assim, não é sempre que dá para fazer, até porque tem vídeos que dão muito comentário. Não adianta também ficar 2 horas na frente respondendo os comentários, porque tem algumas que giram em torno daquilo ali. Esse ano agora eu vou começar a escolher alguns comentários, assim, pegar comentários específicos do vídeo que eu acho que é interessante, pincelar alguns... E aí montar uma estrutura de roteiro e tal. Mas enfim. Aí o José comentou comigo, cara, eu acabei... As pessoas que falam que não tem tempo, pra mim, é o que mais, né, o que mais me assusta, porque se tu lê X páginas por dia, a gente fez uma conta ali, sabe? Só X páginas por dia, tantas páginas tem um livro, tu vai ler daqui a pouco 10 livros no ano. Tu consegue ler 12 livros no ano tranquilamente, um livro por mês, de 300 páginas. Porque tu tem que ler pouco por dia. As pessoas ficam olhando, nossa, mas como é que tu lê tudo isso? Cara, porque... eu reservo esse tempo para isso. É o meu passatempo. Entende? E, consequentemente, está se transformando numa situação onde é quase um segundo trabalho. Mas, ainda assim, independente do que for, é uma situação que me dá prazer falar de leitura. Estar aqui conversando com vocês hoje, para mim, é um respiro. Né? Esse é o grande processo. Bom, o Josué se mostrou, então, um leitor extremamente ávido, que está correndo atrás de um monte de coisa, está lendo muita coisa, ele participa de algumas leituras coletivas, às vezes ele não participa e tal, ele acaba lendo, mas ele acaba ficando mais na dele, assim, sabe? Ele não é tanto de... não é tão barulhento, o Josué é bem menos barulhento. Só que ele comentou aquilo comigo e aquilo me chamou muita atenção, porque eles, cara, às vezes o que falta realmente é só as pessoas receberem o conteúdo certo, que elas vão ver que é muito mais leve do que parece. E realmente é, cara. A pessoa fica
E esse é um dos meus mantras, tá? Que é uma das coisas que eu quero muito desmistificar à medida que o canal for crescendo e tal, e ele está crescendo bastante. É exatamente isso, sabe? Eu quero desmistificar essa ideia de que tu tem que ser aquele super leitor, de que tu tem que ser aquele cara que lê 50 livros no mês. Isso tem que acabar, cara. Isso tem que acabar. Isso tem que parar, velho. Isso tem que parar de fazer. As pessoas têm que começar a escolher melhor os seus conteúdos, sabe? Tem que parar de fazer maratona de 48 horas enxergando uma cadeira na câmera, cara. Isso tem que parar, velho. Sabe? Isso tem que terminar, velho. Isso é ridículo. E as pessoas não perceberam isso, sabe? Elas ficam lá com a câmera pendurada, olhando o povo, vou fazer uma maratona de não sei quem durante 48 horas. Cara, mas 90% fica com a cadeira parada, cara. E o povo ali pendurado no chat. Mas eu estou conversando com os leitores. Cara do céu, então vai ler, velho. Desliga essa porra dessa câmera e vai ler, cara. Tu entende? Então são coisas que a internet criou isso aí, cara. O BookTube criou esse negócio. E isso é um troço que tem que parar. Não me vem dizer que isso é bom, que isso não é bom, cara. Isso não faz bem. Não faz bem. Tá? É aquela história, tem uma trend agora no TikTok que fala, sabe? Não é normal tu ler 100, 200 livros no ano. Não é normal. As pessoas não estão no seu normal, sabe? Isso é quase um consumo compulsivo do negócio. E aí é que está o grande negócio. Quando tu faz uma TBR, ou quando tu faz uma lista de livros para ler, tu tem que estar com os pés fincados no chão, cara. Sabe? Que daí vem o teu momento, cara. Tu não tá consumindo aquilo em esteira, que é o que o Josué falou, cara. Tu vai ter que pegar um livro que ele é mais lento e que tu vai conseguir entender aquilo. Não adianta tu dizer que tu leu 200 livros no ano, cara. Tu usou o audiolivro, velho. Tu escutou aquele negócio, cara. Se tu chegar e pedir pro cara fazer um resumo, ele vai ter que olhar a sinopse pra poder dizer o que é o resumo e ele vai repetir a sinopse. Porque ele não aprendeu nada, cara. Absolutamente nada. Entende que são essas coisas? Então, assim, menos barulho, né? Uma coisa mais leve, uma coisa mais saudável. Que é isso que a gente tem que prestar atenção também. Porque toda vez que a gente entra nessa situação é sempre a mesma coisa. A pessoa fica maluco e também não acho que isso é o correto, né? Obrigado, viu, meu querido? Forte abraço, cara. Muito obrigado pelo apoio. Enfim, aquela porra toda, tu tá ligado, né? Vamos em frente. Oi, Bárbara, tudo bem? A Bárbara deixou o segundo comentário que ela comentou o seguinte, ó. Acho que tem várias situações que afetam uma leitura, né? Momento em que você está... Trabalho, emoções, você falou tudo, amadurecimento como leitor. Mas às vezes o livro é ruim mesmo. Tem isso também, né? Tem mais gente que comentou isso aqui, sabe? Eu acho que o grande lance é tu descobrir isso, tá? Vamos lá, vamos pegar um livro que eu achei ruim, tá? Paciente Silenciosa. O rei vai me matar. Mas Paciente Silenciosa, por exemplo, para mim foi um livro genérico que eu peguei para ler só por pegar para ler. Tanto que nem fiz resenha dele, porque eu achei bem minha bomba. Já tinha visto aquela história 50 mil vezes em tudo que é livro. Só o plot final que realmente salva a história. Mas ele não me relacionei com aquilo ali. Então, foda-se, não vou nem falar sobre isso, cara. Não vou nem entrar no mérito. Não vou nem perder tempo. Vou falar sobre isso que eu realmente gosto. Aí, a gente entra numa situação, por exemplo, que nem o Nefários, por exemplo, que foi uma das leituras do ano passado, que era uma leitura que ela está muito correlacionada com o filme. Tem muita gente que lê o filme, por exemplo. O livro não é bom. Não é tão bom quanto o filme. Eu, no meu momento de leitura que eu li o Nefários, eu achei o filme muito melhor. E faz parte, tá tudo bem, cara. Tu não tem que ficar carregando nas costas. Que nem o Andrew comentou, sempre comenta da situação do Conan, que ele não gostou do Conan. E tá tudo certo, cara. Eu gostava do Conan na HQ. Não gosto dos livros do Howard também. Cara, tem um monte de gente enchendo o saco. Fica enchendo o saco. Claro que enche o saco porque, né, também deixa na reta. É boca aberta. Mas é aquilo, cara. Tem coisas que tu não te relaciona, cara. Que nem a história do próprio Tolkien também. Tem um monte de gente que não se relaciona com a história do Tolkien. Tá tudo bem, cara. Sabe? Enfim, vida que segue. Eu acho que é isso aí, sabe? Às vezes tu chegar e ter esse amadurecimento de olhar pra pessoa e dizer assim, cara, não quero ler essa bosta, velho. Eu vou ler o que eu quero. Não me incomoda, sabe? Deixa eu, sabe? Então, enfim, vamos em frente. Obrigado, Bárbara. Agora vem o Reeves, Carol, falando do Reeves. Ó. Excelente reflexão. Acho que todos os livros merecem uma segunda chance. Então, acho melhor largar, dar um tempo e voltar mais tarde. É o que eu fiz com o Dostoiévski, que eu já falei do... Obrigado, Reeves. Que eu falei do Irmãos Karamazov. Foi exatamente isso que aconteceu, cara. Tava fluindo bem, deu bosta aqui no Rio Grande do Sul. Vou fazer o quê? Tem que pegar um outro livro, não adianta. Aí acaba ficando essa situação. Eu não peguei ele de novo.
Mas em algum momento eu vou pegar, ele tá ali, cara. Tá? Deixa eu priorizar as minhas leituras coletivas primeiro, daqui a pouco eu boto ele para ler como leitor coletivo de novo, daí a gente adentra esse universo de novo. Obrigado, meu querido. Claudinei, que é membro colaborador do canal, grande brother também, cara, tá desde o início aí. Acredito que tem, assim, a questão do momento, como você citou. Tem certas leituras que não conversam com determinadas situações da vida. E, às vezes, a forma como o autor escreve não nos cativa também. Sobre seguir a sua própria curadoria, né? Acho muito pertinente. Bacana demais ler no coletivo, mas sem nunca esquecer das nossas individualidades. Forte abraço, tchê! Cara, eu falo sobre isso no vídeo e eu deixo exatamente isso, cara. Sabe? Escolha alguma coisa que te instigue sem precisar de ninguém. Isso é imprescindível que você faça. Tu tem que escolher alguma coisa que te inspire, cara. Meu, seja autoajuda, não interessa qualquer coisa, cara. Minutos de Sabedoria. Minutos de Sabedoria vai ser o meu livro de cabeceira. Não tem problema, cara. Eu não estou questionando o gênero. E ninguém tem que questionar nada. E aí é que está a grande situação. As pessoas têm que se desprender disso. Ela tem que se desprender dessa situação de ter, parece que ter alguém, né? Um espírito obsessor nas costas dela o tempo inteiro julgando o que tu tá fazendo. Não tem, cara. Não tem. Ninguém dá bola porque tu tá fazendo. É que nem a história do cancelamento. Não tem, cara. Não existe isso, velho. Isso é coisa de jovem dinâmico. Esquece isso, velho, sabe? Escolha o que tu quiser, quando tu quiser, o que tu vai ler, o que tu não vai ler. De novo, as leituras, os 12 livros para ler, os top 10, esses vídeos que dão visualização, os unboxing, essas porra que... Isso aqui são sugestões. Encare dessa forma. São sugestões de leitura, cara. São livros que tu pode ou não ler. São livros que tu pode ou não encarar. E aí tu vai ver uma resenha, tu vai ver se aquela história vale a pena ou não. Enfim, cara, aí é outra coisa. Mas não entra nesse mérito, cara. Não fica doido, cara. Porque se tu começar a entrar nessa, tu não faz mais nada, cara. Aí tu não consegue ler. Porra, mas por que eu não tô gostando disso aqui? Cara, foda-se, velho. Não tem que se estressar com isso, meu. Esse é o problema. As pessoas estão muito... As pessoas estão querendo mostrar, ou pelo menos se mostrar para o outro, como se fosse uma situação de que, nossa, eu tenho que gostar de Dostoiévski, porque se eu não gostar de Dostoiévski, que tipo de leitor que eu sou? Cara, tem um leitor que não gosta de Dostoiévski. Simples assim, velho. Ah, eu li errado. Li errado é uma ova, cara. Ninguém lê errado, cara. Todo mundo lê em português, pô. Aí vem a história do momento de leitura que a gente tá falando aqui, cara. Talvez não era o teu momento, cara. Deixa de lado essa porra e vai ler outra coisa, ler o que tu gosta. Não dá bola. Ah, cara, meu Deus, tá todo mundo cagando regra pra todo mundo. Isso é um inferno esse mundo, cara. Pelo amor de Deus, que é isso? Eu já começo a ficar puto com essa história. Enfim, é pra ser um vídeo leve, cara. Não adianta, eu não consigo. Mas vocês entendem o que eu tô falando, né, cara? Porra, meu, tem uma meia dúzia de mané que fica cagando regra pra todo mundo aqui, cara. Dizendo o que vocês têm que ler, como é que vocês têm que ler. Ah, vá merda, cara. Tem que ler porra nenhuma, lê o que tu quer. Eu fico indignado com isso aqui, cara, porque assim, ó, tem milhões, centenas de milhões de livros escritos, cara. E é óbvio que tu não vai gostar de tudo, cara. Não vai ser alguém na frente de uma câmera que vai dizer pra ti o que tu realmente gosta ou deixa de gostar, cara. O gosto é teu, velho. Como é que eu vou chegar aqui e vou dizer que o livro é bom ou não? Se vocês não tiverem experiência, vocês têm que ter experiência do negócio, cara. É isso que me indigna, tá? Porque vocês têm que ter. De novo, isso é um movimento que não é todo mundo que faz. Porque isso é questionador, tá? Isso aqui é questionador, cara. Ninguém quer gente questionadora. Todo mundo quer cabritinho. Todo mundo quer o pessoal em pau bate aqui, ó. Com o cabresto aqui, ó. Nem a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, o cavalo de padeiro, né? Que anda só pra frente. Cara, ninguém quer saber disso, cara. Ninguém quer saber de gente que pensa. Ninguém quer saber olhar pro teu influenciador preferido e dizer assim, cara, quer saber de uma coisa? Vai a merda, cara. Eu vou ler o que eu quero. Entendeu? Vou acompanhar teus vídeos, vou olhar e tal, mas, cara, eu vou ler o que eu quero. Ninguém quer gente assim, cara. Todo mundo quer que tu fique ali preso na porra da câmera o tempo inteiro, ali, dando like. Esse negócio. Eu tô jogando contra o meu time, tá? Mas tô errado? Não tô, né? Você sabe que eu não tô errado. Porque esse discurso faz tudo... Esse discurso não. Essa fala faz todo sentido. Entende? Porra. Eu não consigo entender isso, cara, sabe? Enfim, vamos em frente. Forte abraço, meu querido Claudinei. Muito obrigado por participar. Agora vem a Lid. Oi, Lid, tudo bem? Sabe, Rodrigo, eu tenho pensado muito nisso. Olhando meu Scooby, eu vi que abandonei 8 livros e assustei. Eu não tenho que se assustar não, mulher. Mas a verdade é essa. Mesmo abandonando 8, eu li 30 e para mim está ótimo. Porra, baita número. Aprendi muito esse ano, estou satisfeito. Mas deixei para ler em outro momento, por estar na vibe errada. Outros não pretendo voltar. Faz todo sentido, né?
E até tu não acho que tu não tem que se estressar com isso. Acho que a gente tem que ler com prazer. Ler por obrigação é horrível. Concordo contigo. Seu vídeo só me ajudou a ver isso de uma maneira mais clara. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer por acompanhar, Lid, por acompanhar, ser membro do canal, enfim. Tá? Fico muito feliz de ter trazido essa reflexão para ti. Super concordo, tá? Super concordo. Não gostou? Larga, sabe? Tu não tá fazendo o trabalho crítico, não é crítico literário que tem que ler umas porra. Cara. Não tem isso, cara, meu Deus do céu, sabe? Isso é que nem escutar uma música que tu não gosta, cara. Isso é incomodativo, isso te incomoda, sabe? Me colocar pra ouvir funk, me colocar pra ouvir sertanejo, me incomoda, vem do meu estômago, meu diafragma. Eu fico todo errado, cara. Eu não consigo nem disfarçar o quão eu fico incomodado. Eu fico muito incomodado. Porque não é o que eu gosto. Eu não obrigo ninguém a escutar meu heavy metal. Ninguém. Eu não boto ele de propósito para todo mundo escutar só. Hoje nós vamos escutar só. Não, eu só faço isso quando tem outras pessoas que escutam a mesma coisa. Então, se eu tenho amigos que escutam heavy metal e a gente está fazendo um churrasco, é o que a gente vai escutar. Simples assim. Caso contrário, cara, toque o que tocar. Só que quando as pessoas ficam insistindo, por que isso, por que aquilo, por que isso, vai a merda, cara. Eu tenho o direito de gostar do meu heavy metal, cara. Eu já escuto no fone, porra. Pra ninguém ficar me incomodando, eu escuto no meu carro pra ninguém ficar me incomodando. Eu já nem escuto mais no carro também. Cara, pelo amor de Deus, cara, que é isso, cara? Né? E aí tu tem que chegar aqui no teu livro, cara, que é um momento único teu. Tem que ficar justificando por que tu vai... Ah, cara, Jesus amado. Eu não sei, pode ser maturidade, tá? Talvez seja maturidade. A gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a prestar atenção de que essas coisas que são nos ditas, tá? Esse negócio vem dos pais da gente, tá? Porque tem um processo que eu tenho meio que essa santificação de pai e mãe, sabe? Esse tipo de coisa não dá pra acontecer, porque isso é uma construção de relacionamento. Então a gente passa a vida inteira sendo mandado. Então, primeiro a gente é mandado pelos pais, depois a gente casa é mandado pelo marido e pela mulher, depois a gente é mandado pelos filhos, e assim a gente vai sendo mandado, sabe? Naquele ciclo infinito de alguém que manda em ti. Não dá pra ser assim. Daí quando tu vai pegar a tua leitura, então daí tu não pode ler o que tu quer, tu não pode escutar o que tu quer, tu não pode ter a tua opinião que tu quer. Cara, é sempre a mesma coisa, cara. Sempre alguém tá mandando em ti. Porra, vai a merda. Entende que isso é um saco? Então chega, cara. Chega. Não basta isso aí. Vamos... A gente tem que ler o que a gente gosta. Ponto final. E se tu não gostou, tá tudo bem tu abandonar o negócio. Tu não é obrigado a nada. A gente já tem as nossas obrigações diárias. A gente não precisa estender mais ainda essas obrigações e chegar em um determinado momento que a tua leitura se torne cansativa. Então tu tem todo o direito de pegar um livro e tu não gostar dele. Simples assim. Dou um exemplo para vocês do Denis Lehane, tá? Eu vi a pilha dele ali. Eu tenho 5, 6 livros do Lehane. Eu li um Lehane só até hoje. Eu tenho mais uns 4 ali para ler. Deixa eu ver. 2, 4, 5 eu tenho para ler do Lehane. Então desses 5, um eu já li. Ele vai chegar a vez dele? Vai chegar, cara. Até porque eu gostei dos filmes dele e tal. Mas enquanto eu não ler aquilo ali, eu não vou pegar outro para ler. Só que tem gente que se tu vai chegar e diz, não, mas se tu não leu o Lehane, como é que tu vai, não sei o quê, papapá, sabe? Então aí o pessoal já entra numa... Vou ler quando eu quiser, cara. Quanto mais me encher o saco, mais eu vou atrasar. Simples assim. É que nem a leitura de Duna, cara. Eu não gostei do Duna. Por que eu não gostei? Cara, porque naquele momento eu não gostei. Tu vai reler? Claro que não. Não vou reler Duna, cara. Ele entrou na lista dos livros que eu não gosto. Simples assim. E era isso. E quanto mais me encher o saco pra eu ler, porque tu tem que ler isso aqui, vai a merda, vou ler quando eu quiser. Aí eu já fico puto. E aí eu pego de birra. Eu vou ler quando eu quiser. Quando eu quiser. Ah, quando vai ser? Não sei, quando eu quiser. E assim a gente vai indo, cara. Não dá pra estressar muito. Porque se a gente entra nessa situação, tu não consegue ler mais nada, cara. Por isso que eu não tenho parceiro com editora. Por isso que eu nunca vou ter parceiro com editora. Porque eu vou ser obrigado a ler. Ou vou ser obrigado a falar bem. Entende? Ah, tu não é obrigado a falar bem. Ah, não, é? Então tá bom. Pega uma sequência de 5, 6, 7, 8 livros que tu pega uma editora, daí tu vai ler todos os editores e fala mal dos 8 pra ver se no ano seguinte eles vão te mandar livro ou se eles vão fazer parceria contigo. Claro que não, cara. Entende? Então, enfim. Obrigado, viu, Lídia? Eu acho que você tá no seu propósito certo, mulher. Eu acho que não dá pra ficar insistindo numa situação se tu não gosta. Se tu não gosta, vida que segue. Depois tu tem todo o direito de voltar pra lá e reler o negócio. Simples assim. Tá bom? Abração. O Douglas comentou o seguinte, ó.
Nossa, nesse exato momento isso está acontecendo comigo. Estou lendo A Sombra do Vento, já li mais de 85% e o livro não me pegou até agora. Não conheço ninguém que não tenha gostado desse livro. Cara, aí a Kátia respondeu ele, ó. Eu também não gostei muito, acho o livro superestimado. Achei bem construído o Firmin e o vilão. Os outros personagens não me apeguei. O Julian Carax é muito egoísta. O que aconteceu comigo com Sombra do Vento, tá? Isso aqui é bem para ilustrar o negócio, tá? Sombra do Vento, todos os livros do Zafon, eu vou te citar de novo o Zafon, tá? É uma babação de ovo do cacete. O cara respirava, deve ser porque o cara morreu, né? Não deu tempo de ele continuar fazendo bosta. Mas o cara respirava e a galera babava ovo. É impressionante, cara. Pá, o Zafon, assim, é aquelas unanimidades do BookTube, né? É um troço assustador. Então, eu me propus a ler O Sombra do Vento e fazer leitura coletiva. É um livro ruim, cara. Só que assim, ó, o que aconteceu comigo? Eu vinha lendo o Sniper de Elite. Aí vim de acordo com o que o Josué falou. Eu tava lendo a trilogia do Sniper de Elite. Tiro, porrada e bomba. Enfim, explosão. Aquela porra toda. Os livros são bons. Mas tu não vai encontrar... A profundidade do Sniper de Elite é um pires. Tu não tem profundidade nenhuma ali, tá? É thriller militar. Tiro, porrada e bomba. É isso. Tá? Não adianta querer exigir de um thriller militar uma profundidade. Ele é um panfleto militarista. Ponto. Enfim. Não, mas aqueles ali. Bom, posto isso, né, a gente entrou na leitura coletiva do Sombra do Vento. Eles são ruins? O Sombra do Vento é ruim? Não, cara. Ele me pegou ali dos 60% em diante. Ele me pegou. Quando dá o plot que a empregada lá, como é que é o nome dela? Jacinto, acho que é. Que ela conta, foi a Jacinto, que ela conta numa carta o que está acontecendo pro Firmin ali. Aí dali pra frente eu digo, agora ele me pegou. Mas estava faltando alguma coisa assim. De realmente, porra, porque, cara, baba ovo do inferno desse cara, meu. Como é que ele não escreve um troço assim? Aí aquela coisa vai se desenrolando, vai se arrastando. Meu Deus, cara. Mas não pode ser, cara. Tá falando de uma criança de 11 anos, cara. Com 11 anos comia terra. Sabe? É aquela criança com relacionamento com a tal da Clara. Nossa, que troço platônico. Cara, tu com 11 anos tu não tem isso, velho. Tu me desculpa. Mas os homens continuam tudo igual, cara. Guri é guri de 11 anos continua exatamente igual, cara. Continua comendo terra. Só não come terra porque não tem terra. Mas se tivesse terra, tava comendo terra. Ou grama, então, que seja. Enfim. Tava lá, tava brincando, tava sendo criança. Tá? Qualquer coisa diferente disso é assustador. Mas enfim. Aí o cara, então... Podia ter dito que o guri tinha 14, né? Enfim. Aí com 14 anos tu até pensa, né? Até essa situação até acontece. Mas é quando dá o plot no final, aí começa a andar. E eu concordo com a Kátia também que o Julian aqui, ele é um egoísta dos infernos, tá? Mas é isso aí, Douglas, sabe? Tipo, não funcionou, cara. E não tem, o Sombra do Vento não tem obrigação nenhuma de funcionar pra ninguém, cara. Só que é isso. O que me incomoda são as unanimidades, cara. Quando o cara chega aqui e começa a cagar a regra dizendo que isso aqui... Teve um cara que disse que eu li isso, nunca vou esquecer essa frase. O Zafon escreveu as frases mais belas da literatura contemporânea. Ah, cara, menos, bem menos. Cara. Conheço uma penca de outros escritores por aí que não tem um terço que não são famosos quanto ele é e que escreve tão bem, ou até melhor do que ele. Enfim, mas tu entende? O momento de leitura que a pessoa leu aquilo do Zafon pegou ela de um jeito diferente. E aí ela resolveu encarar toda a quadrilogia com esse mesmo pensamento. Entendeu? Então a gente vai ler agora esse ano Sombra do Vento. O Jogo do Anjo, desculpa. A gente vai ler o Jogo do Anjo agora na curadoria de 2026. Eu estou com uma expectativa muito mais alta. Porque o Jogo do Anjo tem um plot melhor do que o do Firmin e do Piá lá. Eu esqueci o nome. Daniel. Só que eu estou na expectativa de que o segundo, então, o Jogo do Anjo seja melhor. Se ele vai ser bom ou não, eu não sei, cara. Só quando a gente pegar e ler ele de verdade. Mas eu estou me propondo a isso. Estou me propondo a ter essa leitura. Talvez vai acontecer a mesma coisa contigo. Talvez, cara, eu vou ler o segundo para ver se o segundo é bom. E o segundo tem um plot muito melhor. E aí a coisa anda e vai embora. Tu não precisa... Tu entende? Então, cara, tu não tá errado. E era isso, meu. Vida que segue, vai embora. Nem te estressa. Forte abraço, meu querido. O Trindade comentou o seguinte, ó, comigo aconteceu isso com o David Copperfield do Dickens. Tentei 2 vezes e não rolou. Daqui a 10 anos tento de novo. Não vai tentar daqui a 10 anos não, cara. 2027 ele vai entrar na curadoria e tu vai ler com a gente. Vamos ver se esse negócio funciona. Cara, eu acho que é interessante
O Dickens é uma unanimidade também, tá? Mas o Dickens escreve bem, tá? Eles escreviam muito bem, aí que tá. E a Carolina comentou, comigo também. Fiquei sem entender, pois estava gostando do livro. Inclusive chorei horrores. Passei a fase da infância. Vou tentar agora em 2026 novamente. Acho que era isso. O momento não era favorável. Mesmo envolvida na história, acabei abandonando. Faz todo sentido isso também. Carolina, se tu quiser esperar 2027, nós vamos botar na curadoria para ler de novo. Daí tu chora de novo, porque nós vamos passar todo mundo junto. Todo mundo vai chorar naquela parte. E a Trindade tu vai ler com a gente, cara. Não te estressa. Tá? Nós vamos ler juntos isso aí. Mas se tu quiser tentar em 2020, não vai levar 10 anos, tá? Então, eu te programo para 2027. Forte abraço aos dois. O Harry comentou o seguinte, ó, ótimo vídeo, recentemente aconteceu comigo. Estava ansioso para começar uma leitura, mas sabia que ela seria mais pesada e lenta. E como a rotina naquela época não era o ideal, escolhi ler outras coisas mais leves. Cara, mas aí, aí vem o ponto, que é a maturidade do leitor. Tu saber te entender e chegar naquele ponto e dizer o seguinte, cara, isso aqui para mim não vai funcionar agora. Eu vou pegar isso aqui daqui tal tempo. Isso aí é a maturidade do leitor. É do cara que já está maduro o suficiente para entender que esse livro agora não é para mim, eu vou ler outra coisa. E vida que segue. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante, cara. Muito importante. Mas tu vai desenvolvendo com o tempo. Então nós temos aqui dois momentos diferentes do leitor. Nós temos o momento do leitor que sabe quem ele é. E aí, consequentemente, ele vai entender essas nuances todas e tal. E vai mandar a merda quem está enchendo o saco. E tem o momento do cara que está começando agora, que está vendo esses vídeos agora e está olhando, cara, mas eu estou me identificando com isso aqui. Eu não estou sozinho nesse processo. Entende? Então é importante trazer essas discussões para esse movimento de comunidade que a gente faz do canal, justamente por causa disso. Porque senão não faria sentido nenhum fazer uns vídeos assim. Ficar respondendo comentário e criar essa discussão, criar esse debate, pegar uma, sabe? E não, isso aqui dá um conteúdo, porque isso aqui vai relacionar com todo mundo que está na comunidade, todo mundo, talvez não vai ser o vídeo que vai ter muita visualização, mas que é o que eu estou fazendo agora, mas os comentários fazem a diferença. Então eu estou mostrando esses comentários aqui porque as pessoas que vão entrar no canal vão tentar, mas o que é um momento de leitura? Isso é um conteúdo perpétuo, que isso aqui vai, sabe? Ele vai seguir, não é aquele que explode, é aquele que vai seguindo. E vai ter um monte de gente que vai se identificar com isso aqui. À medida que as pessoas vão chegando no canal, elas vão entendendo esse processo. Então vai ter um monte de gente que vai chegar aqui agora e vai dizer, porra, mas realmente, cara, tá aqui as pessoas comentando, eu também passo por isso. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. E a gente, e vida que segue, cara, e vai embora. E não vamos nos estressar com isso. Agora, tu chegar nesse processo de tu conseguir sentar, começar a ler o livro, tu passou pela premissa, a premissa, tu gostou da premissa, tu começar a ler, leu daqui a pouco um capítulo, cara, isso aqui não é o momento disso aqui agora. E deixar de lado, faz todo sentido. Que é o que eu falo no vídeo, né, cara? Tu ficar lendo só coisas de violência numa sociedade que nem a gente vive, extremamente violenta, às vezes não é o ideal. Então aí às vezes tu tem que pegar algumas coisas mais leves até para poder, né, entrar num consenso de que nem tudo funciona, né? Mas enfim, a gente segue. Forte abraço, Harry. Muito obrigado pelo comentário. O Naldo comentou o seguinte, análise perfeita, aconteceu o mesmo comigo. Tive que parar os irmãos Karamazov na metade porque iria pegar ranço do livro. Depois voltei e ele fluiu normalmente. Para mim não superou Crime e Castigo. Okay? Para mim não superou Crime e Castigo, mas gostei muito. Cara, é que tá. Muita gente comenta isso, né? Usam de análise a situação da comparação entre Crime e Castigo e os irmãos Karamazov. Mas acho que são dois momentos diferentes, né? São dois processos diferentes de leitura ali. Mas eu concordo contigo, cara. Tem coisa que não adianta, velho. Larga fora e vai embora, não adianta. Ainda mais esse tipo de leitura. É que as pessoas tendem a exigir isso, né? Tendem a exigir de que tu goste desse tipo de livro, porque tu tem que gostar desse tipo de livro. Como é que tu não vai gostar do Dostoiévski? Tem que gostar, cara. Como é que tu não vai gostar dele? Tu entende que... Enfim. Obrigado pelo comentário, meu querido. Forte abraço. O Ives comentou ótimas reflexões, muito obrigado, cara, que bom que tu gostou. E o Edson comentou excelente canal. O Edson sempre comenta excelente canal. Ele tem um comentário padrão já, excelente canal. Mas ele comenta isso para não precisar, eu acho que, né, porque dele, estou aqui vendo o teu vídeo, sabe? Então, obrigado, meu querido, forte abraço. Sempre te vejo nos vídeos aí, cara, muito obrigado por acompanhar. O Plácido comentou, Plácido, cara, olha aí, meu, nome diferente. Isso é verdade, o próprio leitor é que sabe o que vai ler. Ele mesmo escolhe o gosto é pessoal. Não se deve ler por obrigação. Isso tira o prazer da leitura. Concordo plenamente, cara. Leitura deve ser busca de sabedoria, entretenimento. Eu acho que a leitura ela tem os dois momentos. Eu acho que às vezes tu quer ler só para te entreter e tá tudo certo.
Da mesma maneira que tu vai olhar um filme, às vezes tu vai olhar um filme de uma comédia, um filme de ação, que é entretenimento puro. Outras vezes tu quer ver um drama, outras vezes tu quer ver um vídeo de história, né? Quer ver um vídeo, quer ver um filme que conta uma história profunda. E tá tudo bem. Eu acho que é questão de tu realmente saber o teu momento. Esse é a questão, sabe? Então tu lê o meu problema com a literatura de entretenimento, só para deixar bem claro, é o seguinte, cara. Tem gente que só lê isso. Ela não se desafia em momento algum. Então ela vai ler, vai pegar o hot e vai ler só hot. Vai ler estilo Dan Brown e vai só consumir isso. O tempo inteiro. Só que é sempre o plot, né? Que é sempre a virada de mesa. Sempre a mesma coisa. Sempre. E isso pra mim é um problema. Isso pra mim é um problema porque tu não te desafia nunca a ler nada diferente. Então se vocês pegarem a minha lista, o vídeo que saiu no dia 5, que foi a tag do 100%, tá? Vocês vão ver que eu li de tudo no passado. Tem de tudo, cara. Tem thriller, tem ficção histórica, tem romance, tem de tudo um pouco ali, tá? A curadoria desse ano vai ser a mesma coisa. Tem de tudo um pouco. Então quando tu começa a perceber essas nuances, sabe? Que daí tu vai percebendo que quando tu lê de tudo e tu consegue ler de tudo um pouco, tu sempre traz um pouco dessa situação. Eu acho que esse é o principal, sabe? É quando tu consegue colocar diversas coisas na tua lista. Então assim, tu não vai ler só fantasia. Tu vai ler também vai ler fantasia, sabe? Tu não vai ler só livro espírita, tu não vai ler só livro religioso. Tu vai ler outras coisas também, porque isso faz bem pra ti, cara. Faz bem pro teu intelecto tu consumir outras coisas. Então, é por isso que eu acho, cara, a busca por conhecimento, às vezes ela é... As pessoas falam isso, pelo menos tá lendo. Só um pouquinho, né, cara? Tu vai ler hot, é foda, né? Eu não tenho como te defender, entende? Então são essas nuances, sabe? Eu acho que é interessante se ter leituras que te desafiem e tá tudo certo. Eu acho que esse é o processo, é isso aí mesmo. Mas, às vezes tu só quer te entreter um pouco. E tu também pode fazer isso. Então, né, que é o que a gente costuma fazer, chamar, em inglês eles falam, né, o guilty pleasure, né? Que é o prazer culposo, que é aquilo de tu consumir uma coisa que ela é só pro consumo e tá tudo certo, para depois tu entrar em outras coisas. Então, acho que um pouco de cada, sabe? Nem tão no céu e nem tão no inferno. E aí tu vai jogando para um lado pro outro. Forte abraço, meu querido. Que o Daniel comentou o seguinte: é estranho falar isso porque 100 Anos de Solidão é claramente um livro muito bem escrito, mas a narrativa não me pegou. Talvez seja um momento, talvez algumas questões pessoais ou até certos tipos de relacionamento retratados na obra, que me fazem torcer um pouco o nariz. Cara, total, velho. Total. Super concordo contigo. De novo, meu, tem coisas que não funcionam pra todo mundo, velho. Não adianta, meu. Não adianta. Não adianta tu querer. Aquela história que os caras falam normalmente, o gatilho, né? Esse livro tem gatilhos. Cara, tem. Todo livro tem. Toda história contada tem um gatilho. Ainda mais se tu te relaciona com ela. Então, assim, toda história contém elementos que fazem com que ou tu goste mais ou tu goste menos dela. Mas toda história tem. Simples assim. Então vai ter coisas que tu vai gostar, outras coisas que tu não vai gostar. Tem coisas que vai te relacionar, outras coisas que tu não vai te relacionar. E tá tudo certo, cara. Então assim, não dá pra ficar nessa situação de eu sou obrigado a gostar de 100 Anos de Solidão. Não, não é, cara. Sabe? E isso é a minha maior briga. É a maior briga que eu tenho, cara. Porque a galera quase te obriga a gostar de umas coisas, cara. Aquelas unanimidades. Então, a gente estressa com isso, velho. Eu acho que é isso aí, eu acho que é importante colocar isso também, sabe, cara? E não é estranho, não. Pra mim, eu super te entendo quando tu fala isso. Muito obrigado, Daniel. Forte abraço. A Adriele comentou o seguinte: uma coisa que eu nunca faço é ler livros de um mesmo autor em sequência. Aí, mulher, isso aí é foda. Isso não dá certo pra mim. Por mais que a escrita seja boa, eu acabo cansando muito rápido. Poxa, super concordo contigo. Eu falei isso no vídeo. Fiz a cagada de ler os livros do Cormoran Strike lá, né, da J.K. Rowling, né, que ela tá escrevendo como o Robert Gilbert. E errei rude aqui, cara. Porra, ratei mesmo. Eu peguei, não fluiu mais, cara. Acabou a série pra mim. Vou ter que dar um tempo violento pra ler o Banco Letal
Eu sei o final do Vocação pro Mal, tá tudo certo, tá na minha cabeça ainda, sabe? De novo, tem todos os elementos, eu consegui gostar da trilogia, foi bem, qual foi meu erro? Um atrás do outro. Porra, eu li o primeiro, já emendei o segundo e o terceiro emendei um atrás do outro. Ali me ferrou. Eu não posso fazer isso aí. A Adriele sabe como é que ela é. Eu já sei, eu fiz a cagada de fazer isso, né? Que deve a história que eu falo no vídeo. A trilogia do Sniper de Elite, pra mim, que é um filme de ação, que é um livro de ação, vai embora. Não tem que nem se estressar. É tiro, porrada e bomba e foda-se, vambora, e era isso. Mas eu tava lendo com um propósito pro canal de fazer uma trilogia só pros 3. Pra não dividir aquele conteúdo em 3, então eu fiz uma só. Mas rapaz do céu, que tristeza. Enfim. Obrigado, Adriele. Mas super concordo contigo, você tem toda a razão. A Giane comentou o seguinte: sigo canais sobre literatura, etc. Mas parei de seguir moda. Eu, por exemplo, estou com vontade de ler coisas leves, simples, para descansar a mente, para não ficar na mesmice. Depois volto e faço isso. Vou escolhendo e faço no meu tempo. Ficava muito desesperado lendo sem parar coisas parecidas, cansei. Cara, tu tem toda a razão de fazer isso aí, tá? Eu acho que isso, mas isso aqui é o teu momento de leitura, tá? Isso é tu chegar e colocar... Desculpa o termo, tá? Mas eu vou dizer, né? Colocar o pau na mesa, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, tá? Chegar ali e dizer assim, não, chega, cara, não vou fazer isso aqui. Isso aqui tá me machucando, isso aqui não é bom. Cara, não precisa fazer, ninguém te... De novo, que isso fique muito claro para todos que estão assistindo o vídeo. Nós estamos com 50 e poucos minutos de gravação já. Nenhum canal pode obrigar o leitor a ler o que não quer. Vocês não são obrigados a nada. Nada. Vocês, como leitores, têm que ter na cabeça que eu vou ler o que eu quero. E se eu gosto do canal, gostar do canal, falar sobre literatura, apoiar o canal, é completamente diferente de ser obrigado a ler o que eles querem, cara. Vocês não são obrigados a nada. Vocês têm que ler o que vocês querem. Porque senão, livros são cancelados porque não tem a unanimidade do negócio. Vocês sabem disso, a gente já falou sobre isso outras vezes. Não se deixem levar sobre isso. Esse discursinho de gatilho, esse discursinho de leitura que não sei o que e tal, esse xala lá todo, vocês sabem que não é assim que funciona e que tem outros motivos por trás disso. Não existe isso. Vocês leem o que vocês quiserem, tenham a liberdade de pensar sobre. Porque senão vão ter autores cancelados. Vídeo Olavo de Carvalho. O que foi o primeiro que passou pela cabeça. E tantos outros, cara. E tantos outros de J.K. Rowling, enfim, qualquer um que vocês quiserem. Não adianta. Vocês têm que ler o que vocês quiserem. Não interessa quem diga o contrário. Movimentos de cancelamento, de canceladores cancelando livros, tem que acabar. Tem que acabar. Não se pode cancelar um livro nenhum. Nenhum livro tem que ser cancelado. Qualquer um que tenta fazer o contrário está errado. Um livro tem que estar ali para ser lido. Isso, a não ser que ele cometa crime, obviamente, tá? Crime é uma coisa. Crime é crime, cara. Mas até aí, livro de literatura criminal, aí tem um monte de gente enaltecendo serial killer, enaltecendo sériezinha da Prime, também bem, não sei o que, isso e aquilo, vendo a tal da leitura, das histórias dos serial killer. Mas, de novo, eu não consumo, mas eu não cancelo. Simples assim, cara. Simples assim. Então, parabéns pela maturidade, Jane. Eu acho que o processo é esse aí. Forte abraço. A Amy Lucian comentou o seguinte, ó. Comigo está sendo com o Moby Dick. Tentei botar ele nas metas do mês, que é algo que gosto de fazer, mas só não fluiu. O livro é denso em ritmo, estilo narrativo e altas paradas filosofáveis. Deixei de ladinho. Estava lendo pelo Kindle. Aí passei a ler o livro físico, mais leve de fantasia. Foi bem na época que eu tive um aumento de trabalho e não estava com a cabeça para viajar nas altas filosofias. Mas, como não gosto de ler livros físicos antes de dormir e só leio pelo Kindle, ler antes de dormir me ajuda a me desligar e relaxar. Então agora resolvi pegar para ler antes de dormir e está dando certo. Mas também tirei ele das metas. Vou lendo devagarinho e tentar aproveitar ainda mais os insights dele, porque a história em si estou adorando. Olha aí, viu? É isso aí, mulher. Tem toda a razão com relação a isso aqui. Vou dar um exemplo para ti do Saga do Colorado, do James Michener, tá? Se fosse numa diagramação normal, se fosse um livro normal, eu já teria terminado ele há muito tempo. Eu estou na página 200 e alguma coisa. Não consigo sair disso. E eu tô ali, cara. Leio 5 páginas, leio mais 10, e vamos indo, cara. Vou levar o ano inteiro para ler esse troço. Só escuta. Ele é ruim? Longe disso. Super bem escrito. É só... Ele não pegou um ritmo que eu achei que ele pegaria. Eu fui esperando uma coisa e veio outra completamente diferente. Eu não vou deixar de ler o livro. Eu não vou parar a leitura. Muito pelo contrário.
Até porque eu quero ler mais Michener. Acho que ele tem uma pena excelente, esse cara é muito bem. Mas é aquilo, cara. Tem coisas que não funcionam, meu, não adianta. Tem coisas que é isso que tu tá fazendo. E aí tu ir lendo aos pouquinhos, tá tudo certo. E nem agora, no mês de janeiro, agora nós vamos estar lendo o Terror do Dan Simmons, que eu já falei antes. São 800 páginas. Eu não consigo colocar muito mais do que isso num mês. Por diversos motivos, né? Porque daria para ler 2 livros de 400, por exemplo. Dependendo da escrita, né? Só que aí eu colocar um calhamaço desses e continuar numa leitura de calhamaço, forçar, então não adianta forçar. Então vai indo, sabe? Vai indo, que as coisas vão se ajustando. A Lucian aqui encontrou uma alternativa para o tipo de leitura dela, né? Para o tipo de leitura que ela precisaria, né? Ou que ela encontraria um meio de continuar lendo o livro. E ela não desistiu. Então ela persistiu porque ela quis persistir. E tá tudo certo. E vida que segue. Isso aí, mulher. Obrigado por participar. Tá bom? Forte abraço. A Tânia, minha querida aqui, que é a bibliotecária aqui da Biblioteca de Taquara, ela comentou o seguinte: adorei. Vou olhar minha biblioteca com carinho e escolher meu livro de cabeceira. Isso aí, mulher. Concordo com a escolha pessoal do leitor. Sugestões são sempre bem-vindas. Mas a cada leitor o seu livro. Já dizia Ranganathan. A Tânia, cara, é uma pessoa excelente, cara. Sabe aquelas pessoas maravilhosas que aparecem na vida do cara? Então, a Tânia foi isso. Ela me proporcionou ela deu ao canal e deu principalmente a mim como pessoa uma oportunidade de fazer uma exposição na Faculdade de Taquara, que ela é bibliotecária. Cara, ela ajudou um monte e tal. Enfim, uma pessoa que ela é engajada pela literatura, sabe? Então, imagina que ela faz ao vivo com os leitores, né, da Faculdade de Taquara, ela faz o que a gente faz aqui no canal. Então só que ela pega ao vivo isso, cara. Então enquanto eu pego virtualmente, ela faz o que eu faço ao vivo, cara. E isso é muito maluco, porque ela consegue chegar num processo ali, ao vivo, com cada pessoa, muito mais profundo do que aqui no canal. Muito mais profundo. Porque tem a reação das pessoas na hora, sabe? Então se tu vai oferecer um livro pra pessoa, ela já vai olhar, sabe? Tu já vê na feição do cara, né? Então é muito legal o trabalho da Tânia. E ela tem isso aí, sabe? Então, Tânia, meus parabéns. Depois tu diz pra nós qual é que foi o teu livro de cabeceira, pra gente poder trocar ideia aí. Forte abraço. O canal do Anthony comentou o seguinte: ó, eu vejo muitos vídeos sobre livros, mas é um ou outro que pego como indicação. A maioria eu sempre que decido só eu mesmo. É isso aí, meu. Isso funciona pra mim. Abandonei uns 2 esse ano, mas foram livros que tentei recuperar, que estavam jogados aqui em casa. Cara, é isso aí, meu, sabe? E aí aos poucos tu vai trabalhando isso. Quando vê, cara, tu já te conhece mais como leitor. Talvez seja isso. Porque tu chega ali naquele momento, cara, não vou pegar essa porra aqui porque eu não vou gostar disso aqui. Ou tu pode até começar a ler e tal, sabe? Mas aí tu sabe, tu vai trabalhando isso internamente, sabe? Então tem coisas que são muito bacanas. Se vocês querem ver um bom exemplo, deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui. Deixa eu pegar um livro qualquer. Ó, deixa eu pegar esse aqui. Ó, o Salamina, tá? Do Javier Negrete, que eu já falei várias vezes, é um dos livros que eu quero muito ler. Olha o tamanho dessa porra, tá? Então ele tem 800 e... deixa eu ver. Não, tem 700 páginas, tá? Só que a diagramação dele é boa pra caramba, ó. Olha a diagramação. Então ela falou que é uma beleza, tá? Eu comprei esse livro aqui por R$18 na Amazon, acho que uma coisa assim. História me interessa, tá tudo certo, cara. Por que eu não li ainda? Não sei, cara. Não. Deixa aqui. Não vou conseguir colocar ali agora. Não sei, cara. Não funcionou. Eu comecei a ler as primeiras páginas e tal. Porra, não me pegou o começo. Momento de leitura? Momento de leitura, cara. Não vou insistir, porque senão eu não vou ler isso aqui. Eu quero ler ele. Entende? É isso. Simples assim. Obrigado, Anthony. Forte abraço. A Lúcia comentou o seguinte: eu acredito que haja um momento certo e livros ruins também. Costumo escolher meus livros para ler baseado no meu estado de espírito. Quando estou bem, posso ler um mais pesado. Prefiro os romances e infância juvenis quando estou mais para baixo. Para mim funciona. Escolher bons livros também é essencial. Perfeito, Lúcia. É isso aí, cara. Sabe que tem um negócio que acontece o seguinte, né? A gente, quando dá as dicas de livro aqui, dá muitas dicas de acordo com o pensamento que quem está produzindo conteúdo tem. Porque tu não vai pegar um livro que ele foge totalmente do que tu acredita. Vou te dar um exemplo. Qual é o exemplo que eu posso dar?
Não vou dizer para tu ler Karl Marx, por exemplo. Eu não concordo com ele. Não concordo com a ideologia dele. Então não vou ficar aqui sugerindo. Mas tu deveria ler. Não, eu deveria. Mas eu tenho outras coisas para ler, cara. Simples assim. Ninguém vai dizer para mim o que eu tenho ou o que não tenho que ler. Eu não estou discutindo política, eu estou falando sobre literatura. Entende? Então, tem coisas que vale a pena ler, outras coisas não vale a pena ler, sabe? Isso é só um exemplo que me vem na cabeça agora, sabe? A gente poderia dissertar mais sobre isso? Poderíamos dissertar muito mais sobre isso. Mas eu acho que, sabe, às vezes tu não tá afim de ler aquilo ali, cara, e tá tudo certo. É isso aí, escolhe os livros de acordo com o que o teu estado de espírito talvez seja o mais interessante. Por isso tu tem uma biblioteca vasta, tu escolhe só, eu vou pegar esse aqui agora. Gostei desse aqui, vou pegar esse outro aqui. Então, é vida que segue. Forte abraço, Lúcio, muito obrigado. O Fábio comentou aqui, grande brother, é por isso que eu saio fora de leituras coletivas e tento me libertar de metas. Leituras coletivas me prendem a algo que eu não sei se vou querer ler naquela determinada data. Curto minha liberdade de escolha, mas alguns livros podem estar nas minhas leituras do ano por influência de alguém, porque quero realmente ler. Metas eu também não curto muito fazer. Faço para tentar me disciplinar, mas não coloco livros que eu não quero ler. Geralmente minhas metas vão por água abaixo. Todo mundo, né? Sempre acabo tirando um e colocando outro. Às vezes me forço a ler um livro que não estou curtindo, mas abandono no momento em que eu vejo que não está fluindo. Antigamente eu ficava chateado com isso, mas compreendi que às vezes não é o momento. Cara, esse ano vai ser o primeiro ano que eu vou fazer uma curadoria do ano todo. Nunca fiz isso. Primeira vez que eu vou fazer. Ter os meses determinados para ler certos livros, tá? Mais porque o canal exige. Mas eu concordo contigo, cara. Acho que se tu não tá afim, nem entra nessa, porque senão tu só vai te incomodar e vai criar uma falsa expectativa. Enfim, essa porra toda, cara. Isso é um chato pra cacete. É que nem eu disse isso, cara. As sugestões de curadoria são uma coisa. Tu não tem como saber se lá em setembro tu vai estar ok pra ler os 20 anos depois dos Três Mosqueteiros. Eu, como produtor de conteúdo, tenho obrigação disso, né? Eu já me propus a fazer e tal, aquela história toda. Mas tu não tem como saber, velho. Impossível tu saber. Esse ano vai ser uma experiência. Se funcionar, tudo certo. Se eu não me sentir pressionado e tal, aquela coisa toda. Até porque o pessoal gosta também, né? É bom ter as metas de leitura, tu já poder te programar, ir atrás dos livros, aquela coisa. Que nem o Vento Levou, por exemplo, tá? Eu tô com uma expectativa do cacete pra ler e o Vento Levou. Muito. Todo mundo já me disse que a Scarlett é uma personagem chata pra caralho. Então tudo bem, cara. Tá tudo bem. Eu não tenho problema com personagem chato. Mas todo mundo já me disse isso. Eu te preparo, porque ela é um saco, cara. Tu vai querer dar uns tapas, né? Ainda mais, né? O povo já me conhecendo. Tu vai querer dar uns tapas na orelha dela. Mas tá tudo certo, cara. É um clássico da literatura. E a gente vai trabalhando em cima disso. Agora, ele vai ser leitura coletiva do mês de novembro. Né? Então eu já botei lá pro final, porque é uma leitura um pouco mais densa. Eu já tinha trabalhado com outros calhamaços antes. Eu vou ter Musashi no meio do caminho. Que vai ser um livro, né? Vai ser tem uma meta forte do Musashi. Porque é para ler em 60 dias, né? 1.800 páginas em 60 dias. Então é bastante coisa. Que a gente vai ter que se puxar para poder acertar ela. Só que em maio já tem um respiro. Então se precisar de um mês a mais para ler, tem como fazer, né? Tem como ajustar isso. Eu já coloquei um livro curto no meio do caminho justamente por causa disso. Tu vai te relacionar com o Musashi? Cara, eu não sei, velho, mas é um clássico e eu quero muito ler. Eu gosto do tempo da história. Para mim é muito, muito legal aquilo ali. Mas eu não sei se todo mundo vai chegar até o fim. Porque é um calhamaço a ser, né? É um Everest a ser seguido. O que me leva a acreditar que o Musashi vai ser lido? O tipo de edição que a gente escolheu. Porque as duas edições, tanto tem uma edição que é dividida em 2 tomos e a minha edição é dividida em 3 tomos. Eu acho que a de 3 tomos vai rodar melhor que a de 2. Por isso que eu já escolhi de 3. Porque eu gosto mais da edição do box com os três livros. Eu acho que eles vão fluir bem. A diagramação é boa, a história é bacana. Então, sabe, tem uma série de predicados. Eu vou estar no espírito para ler? Não sei, mas eu vou ler, entende? Então é isso. Acho que aí faz parte do teu processo de tu estar ou não produzindo conteúdo e de tu querer fazer ou não, talvez, algumas coisas. Então, vida que segue. Mas tu não tá errado, Fábio. Eu estivesse no teu lugar como leitor, né? Monto as metas e tal, aquela coisa toda, mas, cara, foda-se, eu vou fazer o que eu quero e era isso. Forte abraço, meu querido. Muito obrigado.
O João Vicente comentou o seguinte: cara, quando a minha vida está estabilizada em diversos aspectos, amorosos, financeiro, profissional e familiar, tu ganhou na Mega Sena, né? Para ter tudo isso aí aliadinho. Ou seja, quando eu não tenho nenhuma grande preocupação ou situação que me gere ansiedade naquele momento, sinto que posso ler qualquer coisa que me coloque na frente. Não importa a temática e nem se é mais ou menos denso. Porque leitura é isso, concentração. E se a mente limpa, e sem a mente limpa nada funciona. Até mesmo nossas percepções do bom ou ruim ficam distorcidas. Cara, perfeito, mas teu comentário aqui merece ser feito uma camiseta, né, cara? Acho que é isso aí, meu. Não adianta nada tu ter o hábito de leitura se tu não tem a concentração para ler, né? Tu pode estar lá ficar uma hora sentado na frente do livro, com ele na tua frente, aberto, não vai, não flui, não adianta. Então, meu, vida que segue. Obrigado, meu querido. Forte abraço. E, meu, eu acho que é isso aí, cara. Tá? Tu estar num bom momento te permita que tu avance em algumas leituras que nem tu imaginava que tu ia avançar. Então, vida que segue. Obrigado, viu, cara? A Lucina comentou o seguinte: nossa, que interessante isso. Eu comecei a ler Dom Casmurro. Não achei difícil. Achei hiper chato. Não fluía de jeito nenhum. Fiquei revoltado. Um livro e um autor que todos amam. Por que eu não consigo? Aí usei uma estratégia. Peguei um audiobook com uma narrativa muito boa. Consegui ficar interessado e cheguei ao fim. Mas mesmo assim achei chato. Não foi pra mim. Mas vou dar um tempinho para daqui a alguns dias vou rever outras obras do grande Machado. Lucinda, eu fiquei pensando agora, sabe? Eu não sei se eu não consigo ler não consigo usar o audiobook, tá? Pra mim é muito difícil. Eu estudo cringe, não funciona. Já tentei vários formatos, comigo não rola. Comigo tem que ser livro. Nem a porra do Kindle eu consigo usar direito, né? Bom, com relação ao Dom Casmurro, eu li uma vez só, não pretendo voltar nesse troço de jeito nenhum. Achei chato pra cacete também. Mesma coisa. O povo baba ovo. Foda-se, eu não gostei do Machado de Assis, azar do goleiro. Não sou obrigado a gostar dele. Gosto se quiser. Então, assim, pra mim, Dom Casmurro foi um problema também, tá? Foi um problema pra mim. Provavelmente porque eu li muito novo, tá? Mas aí tu vai dizer pra mim: Rodrigo, tu vai voltar em algum momento com isso aqui tudo pra ler? Não. Vou ler o que eu gosto. Não vou ler o que eu acho que é interessante pra mim, tá? Então, mas eu te entendo, mulher. Eu te entendo. Eu não me relacionei com a leitura. Não adianta, cara. Não adianta. Peguei pra ler ali, meu Deus do céu. Eu lembro até dos sentimentos que eu tinha quando eu tava com o livro na mão. Tá certo que eu era muito novo quando eu li isso aqui, né? Ainda era base curricular e tal. Mas, cara, tu tá louco. Enfim. Obrigado, Lucinda. Bem-vindo ao time de quem não gostou do Machado. Ó, o Rodrigo Tavares, que é nosso conterrâneo aqui, cara, escritor, ele vai vir aqui conversar com uma hora dessa. A gente já tá combinando agora para 2016 ele vir conversar com 2026 ele vir conversar com a gente aqui, tá? Então ele comenta o seguinte: isso acontece direto comigo, eu abandono sem medo e alguns voltam depois e os livros funcionam, tudo é momento. Cara, perfeito, eu acho que é isso aí. Cara, tu como escritor tem que ter isso, né, meu? Porque se tu vai ficar preso numa situação, tu não sai dela, né? Tu é obrigado a... Você não fica louco. Então, Rodrigão, muito obrigado, cara. Vamos em frente aí. Qualquer hora dessa tu vai aparecer no canal aí numa live com a gente. A Renata comentou o seguinte: eu li 6 livros esse ano. Terminei na sexta A Casa Holandesa. Sabe que eu não conhecia essa Casa Holandesa. Por causa do teu comentário, fui procurar. Achei bem interessante a premissa do livro também. Cara, 6 livros é 6 livros. Não importa. Número não importa. O importante é se tu gostou. Gostou da leitura? Te fez bem? É isso aí, mulher. Vida que segue. Parabéns, forte abraço, muito obrigado por acompanhar. A Leituras da Rachel comentou o seguinte: eu concordo e vai do gosto pessoal também. Tem livros que não funcionam pra mim. Já não faço lista de leitura porque às vezes um livro vai puxando o outro, de acordo com os interesses do meu momento. Pois foi o que eu comentei, falei no comentário anterior, Rachel. Eu, infelizmente, por uma questão de canal, eu fiz a curadoria. Eu gostei dos livros que eu coloquei na curadoria e todos os livros que eu coloquei na curadoria são livros que eu gostaria de ler. Para 2027 eu vou fazer exatamente o mesmo movimento. Só que terão mais calhamaço na curadoria. Aí os 12 livros, a lista dos 12 livros, vai ter que ser uma lista que dê esse respiro. Sabe? Justamente por causa disso. Então, né, vamos ver, que nem agora em fevereiro a gente vai ler o físico, tá? Vai ser a primeira livro da curadoria oficial, tá? Só que o físico tem 2 continuações, tá? Ele tem o Xamã de continuação
tá? Que ele é a continuação direto do físico. E ele tem a escolha da Doutora Cole. Então ele tem essas duas continuações, tá? Numa situação normal, tá? Eu teria que encarar esses dois livros para também a curadoria de 2027, porque são sequências desse aqui. Olha só se eu não achei mais uma bolinha aqui, ó. Cara, volta e meia eu acho essas bolinhas aqui. Vamos lá, vamos tirando enquanto a gente vai conversando. Aí, se eu colocar mais uma sequência, obviamente se o pessoal gostar, a gente vai ler, não tem problema nenhum. Eu posso botar o Xamã na segunda, porque o Xamã, ó, como é que é a diagramação? É um outro livro que também é um calhamaço, porque ele tem 500 e poucas páginas, né? Não, 475. Mas ele é um livro que segue a história do físico. Como a gente está seguindo a quadrilogia dos livros esquecidos do Zafon, a gente está seguindo o universo do Dumas dos Três Mosqueteiros, né? Que já são 2 sagas que a gente já tem. E a gente está abrindo mais uma do físico. Então eu não sei se vão ser leituras que valem a pena colocar agora, que daí vem do que tu está falando, sabe? Tu chegar ali e já pré-determinar que em 2027 tu vai dar continuidade a isso aqui, eu não sei. Eu tenho caso meus receios. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar a curadoria de 2027 com 2 livros de base e depois a gente vai colocando os outros. Não sei se o pessoal vai querer seguir, depois de 20 anos depois vai querer seguir com os Visconde de Bragelonne. Tem uma série de coisas. Então daqui a pouco a curadoria de 2027 vai ser aquela coisa, sabe? Vai dar um pontapé e vai mudar tudo. Mas aí você vai mudar tudo de acordo com as coisas que a gente aqui no canal determinar também. Vamos fazer uma enquete também. Enfim, eu acho que vai muito do momento que nem tu tá vivendo, sabe? O momento de cada um e dos interesses que tu tem. Então, de novo, que eu vou te dizer o mesmo comentário que eu vou usar a mesma analogia que eu usei antes. Isso aqui já é pra ti que já é leitora. Tu já sabe o teu momento. Tem quem não sabe, né? Tem quem não consegue fazer isso aqui. E tá tudo bem também. Obrigado, minha querida. A Karina comentou o seguinte, ó, como eu já comentei, eu sigo poucos canais aqui e no geral eu vou lendo o que me interessa. É verdade que eu baseio uma ou outra leitura em sugestões literárias de canais, mas é o mínimo, né? Eu também faço isso. Acho que todo mundo faz isso. Eu acho normal a gente dar uma enjoada com sagas ou séries ou qualquer livro, concordo plenamente. Eu largo o livro sem culpa nenhuma, porque a vida é curta demais para perder tempo com um livro chato e que eu não esteja gostando naquele determinado momento. Às vezes eu remonto a leitura e acabo gostando. Não, eu retorno, na verdade. Às vezes eu retorno a leitura e acabo gostando. Mas tem livros que não desce mesmo. Nesses últimos 2 anos eu estou meio preguiçosa para ler. Mas tem época que eu leio até fanfic. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu acho que isso aí é aquilo, sabe? Tu poder soltar sem culpa. Cara, zar. Tá tudo certo. Todo mundo tem que chegar nesse ponto. E eu vou continuar falando sobre esse assunto, vou continuar trazendo essas coisas justamente por causa disso. Porque eu acho que todo mundo não pode ter culpa pra isso aqui, cara. Tu tem que se soltando e era isso. Muito obrigado, Karina. A Irina comentou o seguinte, ó, muito bom você trazer esse tema para o canal. Acho legal quem faz parte de leituras coletivas, mas confesso que fiquei chocado em saber que algumas pessoas não fazem leitura de livros escolhidos por conta própria. Viu? Como assim? Minha liberdade na escolha do que eu vou ler não tem preço, não abro mão. Sigo canais de literatura para receber dicas de livros e para saber as impressões de leituras de outras pessoas. E ainda para ouvir um bom bate-papo, como os que ocorrem no teu canal em outros que me identifico. Mas enfim, cada um é cada um. Feliz Natal para você e para todos aqui. Abraço. Oi, Nino, muito obrigado. Antes de mais nada, tá? Eu te agradeço muito por estar aqui no canal. Eu vejo os teus comentários. Eu estou bem atrasado com a resposta de comentários. Já falei isso outras vezes. Eu estou priorizando a gravação de vídeos. Assim, né? Que nem esse aqui. E outros conteúdos. Porque tirar tempo para ficar ali digitando para mim é foda. Agora tem vai ter uma sugestão agora, parece que tu vai conseguir gravar conteúdos, né? Tu pode gravar áudio de até 30 segundos respondendo as pessoas. Então vou ver se eu consigo começar a fazer isso aí. Vamos ver se vai me liberar no canal isso. Voltando. Eu acho que as pessoas precisam ter isso em mente, tá? De novo, a gente volta para o início da discussão. Elas têm que escolher, tem que ter liberdade de escolha. Que é o discurso que eu dei antes já, sabe? Tu tem que escolher o que tu quer ler. Seja pela minha sugestão. Ó, eu vou ler O Fantasma da Ópera em 2026 porque é a curadoria do Rodrigo, foi ele que colocou lá e era isso. PT Saudações, não tem problema. Porque tu quis. Mas eu sugeri, mas tu quis. Então é isso. Né? Não dá pra ficar
estressado com essas coisas, sabe? Não dá pra ficar estressado com essas coisas. Porque senão tu perde o fio da meada do tipo de leitura que tu quer. Ou do tipo de leitor que tu é. Então, é isso aí. Obrigado, viu, Irina, por comentário, por estar aqui, por participar das lives, que eu também já te vi nas lives e tal, sabe? Muito bom mesmo, muito bom. E o canal é isso que tu falou, sabe? Ele é um canal de bate-papo sobre literatura. Ele vai trazer resenhas, ele vai trazer reflexões, ele vai trazer tudo isso. E tá tudo bem. Vai trazer esse tipo de conteúdo. Vai ter conteúdos que vocês vão se relacionar, outros vocês não vão gostar tanto, e eu também não tenho como acertar todos. E era isso. Vida que segue, vamos embora. Não tem problema. Mas o importante é trazer isso, sabe? Até as lives que acontecem, sabe? Com convidados, trazer mais gente para conversar e tal. Para justamente vocês verem essas situações. Eu acho que isso é muito importante, tá? Então, muito obrigado de coração por participar. A Empilhando Livros, a Ana comentou o seguinte, ó. O fato de a leitura fluir não é sinônimo de o livro ser bom. Há livros que fluem, que é uma beleza, verdadeiros vira-páginas, que são objetivamente ruins. Na minha opinião, é o caso do Código da Vinci do Dan Brown. E livros cuja leitura é super sofrida e lenta, mas que são absolutamente espetaculares, como As Confissões de São Agostinho, que até hoje não terminei, mas que considero um dos melhores livros da minha vida. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Que tu foi 880 também, né, mulher? Mas eu concordo contigo, tá? Eu acho que o Dan Brown, ele tem a literatura totalmente descartável, ele funciona como um thriller e era isso. Não tente encontrar profundidade no Dan Brown porque ele não tem. Por isso que eu abandonei. Ele não tem profundidade para isso. O negócio dele é outra coisa. O negócio dele é a literatura de entretenimento. E tá tudo certo. Eu li 3 Dan Brown e eu não pego mais. É o tipo de literatura que eu não perco mais tempo. Com relação à Confissões de São Agostinho, eu comecei a ler o começo dele, tá? Ele vai ser um livro assim. Eu vou ir lendo. Vou encaixando literatura e tal, vou colocando algumas coisas. Por quê? Porque são reflexões. É um livro de reflexão. E aí é que tá. Tem gente que lê aquilo ali em 30 dias. Eu não concordo com isso também. Eu acho que tu não dá nem para misturar uma coisa com a outra. A literatura de um livro como Confissões de São Agostinho, ou outros livros assim, sabe? São coisas que tu vai, sabe? É quase como tu lê. É que nem a leitura da Bíblia que a gente fala, né? Aquela pesquisa IPEC que saiu, né? O que tu lê? Eu leio a Bíblia. Não, mas só um pouquinho, cara. Se tu lê a Bíblia e a pesquisa considera que a leitura desses livros acontecem. O brasileiro lê um livro em média por ano. O cara não leu a Bíblia em um ano. Leu e entendeu a Bíblia? Esquece, isso não acontece. Enfim, vamos lá. Há livros que só revelam todo o seu potencial numa segunda leitura, anos depois da primeira. Para mim foi o caso do Senhor dos Anéis do Tolkien. Aqui eu não sei te dizer. O Tolkien eu já gostei de primeira. Outros que anos depois, em uma releitura, continuam não funcionando. Exatamente como foi a primeira. Comigo, isso aconteceu com O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Está tudo certo, acontece. Eu concordo contigo, cara, não dá pra se estressar com isso. Não funcionou, não funcionou, a vida que segue. Já tentei 2 vezes ler essa merda aqui, não deu certo. O Bernard Cornwell, eu acredito realmente que ele não funcione pra todo mundo, tá? É que tem muita bobação de ovo no Cornwell também, tá? Que é a mesma coisa que o Zafon, a mesma coisa. Tu vai pegar ali Azincourt, tá? Eu não li a trilogia do Arthur ainda, tá? A do Azincourt, por exemplo, tá? Ele tem um início bom, um meio estafante e um final épico. Mas o meio dele faz quase com que tu desista daquilo ali. Isso é Azincourt pra mim, tá? O Condenado do Bernard Cornwell é bem genérico. Bem genérico. Mas é muito bom. Mas é bem genérico. A história ali já se viu 500 mil vezes. Tem ali uns momentos e tal, sabe? Mas é isso. As Crônicas de Sharpe, eu li o primeiro. É muito bom. O personagem é ótimo, é muito bem desenvolvido e tal. Mas, cara, não tem nada ali que, meu Deus do céu, vai mudar a literatura mundial. Não, cara. Não. A contextualização histórica e tal, muito bom, muito bom. Mas, cara, vamos dar as devidas proporções, né? Então, assim, tem coisas que são boas, outras não são tão boas. E a gente também não pode ficar nessa bobação de ovo, né? Que nem o Follett é a mesma coisa. A trilogia O Século do Follett é excelente, é o creme dele. A melhor coisa que o Follett escreveu na vida foi a trilogia O Século. Nem a pentalogia de Kingsbridge é tão boa quanto a trilogia O Século. Na minha percepção, a trilogia O Século é melhor. Queda de Gigantes, Inverno no Mundo, Eternidade por um Fio são muito melhores que a pentalogia. E eu comecei a ler Follett pelos livros da pentalogia. Ele me pegou por ali. Mas quando eu cheguei
na trilogia O Século, porra, cara, aquilo ali mudou a minha percepção do negócio. Mudou até a visão que eu tenho do autor. Ele é ruim por causa disso? Longe disso, cara. Só que se eu botar em comparativo, eu vou achar um melhor que o outro. Isso é a minha opinião. Simples assim. Aí vai chegar o cara e vai dizer, mas tu tá errado. Errado de acordo com quem? Contigo? Jura, né, cara? Eu nem dou trela. Porque tu tem que aprender a dividir isso também, sabe? Tem 3 livros específicos de um autor que eu sempre falo aqui, que foram livros que a Marta mandou pra mim, tá? A Marta gosta de ler suspense, gosta de ler livro policial, é fãzaça do Dickens e do Michael Crichton. Entende que são extremos, né? Então a Marta adora Dickens e ela é apaixonada pelo Michael Crichton. São os 2 escritores favoritos dela. Cara, não poderia ser mais diferente um do outro, certo? Mas é o que ela gosta. Aí ela mandou pra mim ali o Matthew Riley. Tô olhando eles aqui, ali. Estação Polar, Área 7 e O Templo. São 3 livros que eles têm profundidade do pires furado. Ele simplesmente, cara, é um livro de ação, brucutu, tiroteio, bomba, porrada, não sei o que e tal. É um livro de momento, cara. E realmente são ótimos, cara. São ótimos. Mas é uma escrita... não vai mudar a literatura mundial por causa disso. Só que é uma literatura de entretenimento. Ele entretém. Ele faz o que ele se propõe. É isso aí. Ponto final. E era isso, cara. Não tem que se estressar com mais do que isso. Não tem que ficar procurando coisa. Deu pro louco. Não tem que... Então é isso, sabe? Mas, de novo, Ana, tu, assim como outras pessoas que apareceram aqui, também são pessoas que já se conhecem como leitores, entende? Então tu poder chegar e dizer que tu nunca terminou o Confissões de Santo Agostinho, mas ele faz parte das tuas leituras da vida, porra, é porque tu te conhece, entende? É porque aquela leitura que tu fez até aquele momento faz toda a diferença pra ti, entendeu? E aí tu dizer que não me relacionei muito com o Tolkien, mas numa segunda leitura, não, só o fato de tu te propor a ler de novo, derrubou a barreira de que tu não conseguiu e foi ler ele de novo, só isso já mostra o tipo de leitor que tu é, entende? Então, de novo, faz parte, é assim, não tem problema. Mas a gente também tem que saber que tem vários tipos de leitores no meio do caminho. E tá tudo certo. Não entro nesse mérito. Eu só acho que eu, como produtor de conteúdo, e aí tu também, a gente também tem aquele cuidado de não criar estigma. Então, assim, eu prego muito, acho que eu acredito que tu também fala muito sobre isso, na situação de tu poder chegar lá e dizer o seguinte, eu não vou ficar presa a rótulos e eu não quero que ninguém faça a mesma coisa. Então a gente vai continuar fazendo, vai continuar trabalhando em cima disso, né? Obrigado, viu, Ana? A Ana tá nos grupos, cara. Essa mulher lê pra caralho, cara. Meu Deus do céu. Enfim. Bom, tanto é que o nome do canal dela é Empilhando Livros. Olhem no perfil dela, vai estar marcado aqui embaixo a resposta dela lá. Ela tá começando a produzir conteúdo também, tá bom? Já produz há algum tempo, eu já vi alguns vídeos dela. Um abraço, Ana. A Mili comentou o seguinte: estou tentando há meses terminar a Montanha Mágica. Cara, isso aí... Mas tá difícil. Não pela escrita que é ótima, mas porque o ritmo é lento. É sobre isso mesmo que é a leitura. Mas tá difícil. Começa a dormir muito fácil, mas vou terminar em algum momento. Cara, é isso aí. Cada um tem o seu momento. Tá tudo bem, mulher. Não te estressa muito. Tu não é a primeira que me fala sobre isso da Montanha Mágica, tá? Teve muito mais gente que comentou exatamente a mesma coisa. O livro é muito bom, mas cara do céu, o troço não flui, não roda, não anda. A escrita é boa, não sei o que, mas chega num ponto ali que o troço não acontece. E tá tudo certo, não tem que se estressar com isso, não tem que se estressar mesmo. Tá bom, minha querida? Muito obrigado pelo comentário. E o último comentário é da Celise, que é membro colaborador do canal, amiga pessoal aqui, que fala o seguinte: às vezes são momentos e tá tudo bem. Que bom que esse aqui foi o último comentário, porque eu acho que ele reflete bem isso aí. Tá bom, gente? Os comentários estão todos respondidos aí. Deu 1h30 de vídeo quase, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Isso aqui é mais pra gente continuar batendo papo, falando sobre o assunto e tal, aquela história toda. Até estendendo um pouco mais essa discussão, porque às vezes eu pego um vídeo como esse aqui, que é um vídeo mais reflexivo, e eu trago isso aí porque os comentários de vocês demonstram o momento que a gente está vivendo como leitor, né? A galera tá muito preocupada com... É muito barulho, é muita gente falando muita coisa. Cara, isso é muito cansativo, muito cansativo. Então, o que dá para perceber aqui, e aí fazendo um resumo geral do nosso negócio, é o seguinte, cara. Os leitores que estão no canal, todos estão de alguma forma correlacionados com as suas leituras. E eles entendem a importância da liberdade de pensamento, da liberdade de poder falar e da liberdade de poder, sim, escolher suas próprias leituras.
parabéns a todos, tá? Muito bacana os comentários, gostei muito de responder isso aqui. Acho que ele reflete exatamente o tipo de leitor que eu tenho, o tipo de audiência que se tem aqui no canal. Então, mais uma vez, muito obrigado de coração e a gente segue produzindo, ok? Espero que vocês estejam curtindo os conteúdos, vamos continuar falando sobre isso, tá? Vida que segue, vamos nessa, tá? Fiquem ligados aí que esse ano vai ter muita coisa bacana, vai ter muita coisa diferente aqui no canal e a gente continua produzindo sempre, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo.